Fala, fiel torcida. Aqui você fica por dentro de tudo sobre o Corinthians. Todas as últimas novidades do time do povo. Prepare-se, porque o Fiel News está no ar. O João Pedro Tchoca acho que se firma cada vez mais na defesa do Corinthians, e o André Ramalho talvez não viva a sua melhor fase. Então, se a gente deu uma chance, né, para o João Pedro em algum momento, né, entendeu que ele merecia essa chance, acho que hoje talvez o Félix Torres mereça essa chance também, ele que vem jogando bem ao lado do João Pedro. Cara, o André Ramalho é um cara super líder, um cara super experiente, mas tô falando aqui de dar mais sequência, oportunidades. Não estou determinando aqui que o André tem aqui para reserva, mas o João Pedro e o Félix Torres têm jogado mais do que os outros zagueiros. E eu sei que é começo de temporada, o André Ramalho é um cara que jogou a vida inteira na Europa, então isso bagunça também, provavelmente, né, o dinamismo dele de estar acostumado, aí chega nessa época que ele estaria em meio de temporada, no final da temporada passada, onde ele estava muito bem, né? Pode ser que era um começo para ele, enfim, a parte física eu acho que pode pesar. Achei o Corinthians bem fisicamente até metade do segundo tempo, e não acho até que seja questão física, tá? Acho que o Corinthians instintivamente, até pelo 2-0, deu aquela relaxada, de forma desnecessária, e aí o Santos, claro, né? O Santos está desesperado, o Santos tem muitas limitações, o Santos tem o Neymar, o Guilherme, que é um jogador que é o artilheiro do Paulista, que é sempre decisivo, o Tiquinho ainda desembocado, como a gente fala, né? Um cara que tá meio fora de ritmo, meio tentando se encontrar no time, e de resto são jogadores assim voluntariosos para dizer o mínimo, né? Ok, o Soteldo entra no segundo tempo, bota uma fumaça no jogo, mas cara, o Rincon acho que é um cara que tá marcando bem, tá jogando bem, mas o Léo Godoy, o Tassiano eu conheço há muito tempo, né? Um cara que corre, marca, um cara mais físico e tal, mas assim, o Santos tem muitas dificuldades. E aí, obviamente, um pontinho para o Santos hoje até nem seria bom, tá? Se o Santos empata o jogo hoje, até seria péssimo para o Corinthians pelas circunstâncias, mas para o Santos não resolvia a vida. Não ia adiantar. O Santos agora tem 3 finais aí para fazer até o final do campeonato para buscar essa classificação, ainda está fora da zona. Vocês imaginem, né? O Neymar volta, o Santos investe, contratou agora o Rollheiser, já o Veron, tem vários jogadores aí, o Zé Rafael tem uma questão física aí, tá montando um time. Mas demora, né? Demora e, cara, e o Paulistão já tá acontecendo. Mas o Corinthians estava na dele, o Corinthians já estava classificado, tinha a questão de ser clássico, tinha a questão de ser contra o Santos do Neymar, tudo isso estava em jogo. E aí, assim, primeiro tempo, o Santos jogou bem 15 minutos, até surpreendeu, o Corinthians, inclusive. Acho que o Santos surpreendeu, o Corinthians meio que dando um abafazinho ali, sem o Hugo fazer grandes defesas e nada, mas foi o Neymar que ocupou mais o campo de ataque, o Corinthians não conseguia sair. O Corinthians tentava sair com a bola dominada e não conseguia. Aí, a partir dos 15, o Corinthians começou a ter algumas escapadas. E aí entrou em cena o Yuri Alberto, né? Que cava uma falta lá pelo lado direito, que começa a chamar um pouco mais a responsabilidade. E aí, outra figura, que é a de José Martínez. O José Martínez, ele foi fixado numa função diferente, né, como o vértice direito do losango, que muitas vezes ele ataca como um ponta. E foi dali que surgiu justamente o cruzamento para o gol do Yuri Alberto, que até desvia no João Basso e mata o goleiro Gabriel Brazão. Mas o Martínez, ele até estranhei quando a gente viu na prévia, né? Poxa vida, Ranielli, Martínez e Carrilho. Quer dizer que o Carrilho, que joga tão bem pelo lado direito, vai ser deslocado pelo lado esquerdo. Claro que ele é bom jogador e vai se adaptar, mas aí eu entendi. Foi para tirar o melhor dessa nova função do José Martínez. E, cara, ele jogou uma barbaridade. Olha, o Martínez esse ano tá voando, voando. Ele às vezes dá uns pontapés, às vezes ele se atrapalha com a bola e tal. Falei para vocês quando ele chegou, ele é volantão, mas ele até tecnicamente está me surpreendendo em alguns momentos, com algumas chegadas, com alguma cara, ele tem iniciativa, né? O Martínez, você olha para ele no campo, você não vai ver ele com a mão na cintura, você não vai ver ele olhando para cima, você não vai ver ele, sei lá, viajando e tal. Ele tá 110% focado no jogo, naquilo que ele tem que fazer. Então, se você botar ele na ponta, se você botar ele de centroavante, se você botar ele de zagueiro, cara, ele vai dar o máximo, assim. Ele é esse cara.
e é por isso que ele conquistou a Fiel tão rápido com o Ramon Dias, né? A ponto de, na ausência do Bidon, você deslocar o Carrilho, e depois o Martínez pela direita. 10 mil pessoas, vocês são assim, como diria meu amigo Everaldo Marques, ridículos. Muito obrigado, gente, muito obrigado. Mas tem que dar like, viu? Dá um like na live aí pra gente continuar falando dessa vitória do Timão aí, classificadíssimo e líder geral com 25 pontos. Bom, aí o Martínez, que foi uma das figuras do jogo, acabou saindo no segundo tempo por conta provavelmente de uma lesãozinha muscular, preocupa, né? A gente está pensando aí em pré-Libertadores agora, na quarta-feira da semana que vem, ou seja, daqui uma semana, é isso, né? Na verdade, o jogo é terça, hoje é quarta, né? É 19, eu acho que é terça-feira. Deixa eu olhar o calendário aqui. Não, é quarta. É eu que sou. Ah, não, hoje é que já virou meia-noite aqui. Burro. Então hoje, quarta seria 12, então quarta que vem 19. É isso. Aí o Corinthians joga lá na Venezuela, que o Martínez conhece tão bem. Então vamos ver se não é nada grave, tomara que não seja, porque ele se tornou um cara fundamental para o time. Aí a gente teve, cara, assim, eu acho que o que está pesando para o lateral Hugo tá sendo escalado ao invés do Matheus Bidu. Tem uma parte tática aí, de um Hugo mais defensivo do que o Bidu, e também, ao mesmo tempo, um cara fisicamente melhor. Eu acho que é isso que está pesando, tá? Eu realmente não tenho informação sobre isso, estou fazendo essa leitura. Mas hoje, por exemplo, ele não comprometeu. Ele não comprometeu. Então, eu acho que o Ramon Dias está dando sequência. Eu ainda me questiono onde está o Palácios, mas enfim, acho que ele está dando sequência exatamente por conta desses fatores. O Mateuzinho, acho que, enfim, aos pouquinhos vai readquirindo o ritmo. Acho que a combinação pelo lado direito ali funciona muito bem. Ele participa inclusive, do primeiro gol, né? Porque ele faz a tabela ali para achar o Martínez que faz o cruzamento. E aí depois a gente tem a partir dali, a partir desses jogadores todos que eu citei até então, você tem o melhor trio ofensivo do futebol brasileiro. Você tem o melhor trio de ataque do Brasil. O Corinthians hoje tem um trio de ataque que é palhaçada. É bizarro, gente. É bizarro. Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. Mais do que qualidade individual, esses três caras, eles ditam o ritmo do jogo, eles sabem a hora de atacar, segurar, prender, tocar, aproximar. Eles se encontram no jogo de uma forma inacreditável, uma forma que parece fácil. Eles têm um entrosamento que chama atenção. Chama atenção. E eu estou falando do primeiro jogo deles em 2025. Eu estou falando, vou repetir, do primeiro jogo do trio ofensivo do Corinthians em 2025. O Yuri não estava no jogo passado. O Memphis entrou no segundo tempo, assim como o Garro. E já deram outra cara, né? Na partida contra o São Bernardo. É a entrada dos dois, junto do Carrilho e tal, que faz com que o Corinthians ganhe o jogo. Hoje, foi a primeira vez que os três jogaram juntos em 2025. Vocês têm noção disso? Hoje é dia 13, 12, agora 13, né? De fevereiro de 2025. Oitava rodada do Paulista. Acho que é a oitava rodada. Enfim, nona rodada do Paulista. Tá terminando aí a fase de grupos. E só agora, os três jogaram juntos. Então, quando a gente tem uma exigência, e mesmo assim, sem os três jogando juntos, o Corinthians fez 25 pontos, gente. O Corinthians tem uma derrota pro São Paulo no Morumbi, que foi um jogo não realmente do Corinthians, em que as coisas não aconteceram. Tem o empate com o Palmeiras, e é o único empate também, tá? De resto, são só vitórias. São só vitórias, gente. De resto, são só vitórias. Sem o trio. O trio chegou hoje. O trio, tão badalado em 2024, e não à toa, chegou hoje. Então, é para a gente entender que o Corinthians tá bem em termos de pontuação, mas em termos de desempenho, consistência do que ele pode fazer, cara, ele tem um manancial para percorrer. Ele tem, assim, uma estrada pela frente. Ele tem um potencial gigantesco. Porque o que esses caras entregaram no passado
foi contra adversários mais fortes. A gente não precisa ficar balizando contra o Santos, tudo bem, né? O Santos até é um clássico, mas contra São Bernardo, contra equipes do Campeonato Paulista, né? Enfim, mais que o Corinthians enfrentou, enfim, né? Não precisa balizar contra essas equipes. A questão, Inter de Limeira, a questão é que no ano passado, contra adversários bem mais fortes, esse Corinthians jogava por música. E qual era a desconfiança? Vai virar o ano, pode ter lesão, não sei o quê, dá aquele gap, forma física, os caras voltarem, será que vão voltar do mesmo jeito? Puf, tá aí pra você. É o melhor time de São Paulo hoje, eu tô falando de futebol. Sim. Palmeiras é o que ganhou mais título recente, o São Paulo contratou o Oscar, veio a peso de ouro, o Santos, o Neymar, mas bola... A melhor bola hoje em São Paulo é do Corinthians. O Corinthians termina a temporada de 2024 em alta, né? Com uma sequência de 9 vitórias, recorde no Campeonato Brasileiro. Retoma a pré-temporada, fica aqui em São Paulo, não viaja. Jogadores que foram contratados começaram a jogar bem, isso na temporada passada. Você pega o Corinthians, tem a melhor campanha no momento, mas precisava ganhar um clássico. Precisava ganhar um clássico, né? Estava ganhando de todo mundo, mas precisava ganhar um clássico no Campeonato Paulista. Empatou com o Palmeiras, perdeu do São Paulo, tudo dentro do tranquilo. Né, favorito hoje mesmo, diante do Santos. Tirou até o pé, né? Fez o resultado. Semana que vem tem Libertadores, tem tudo. O Corinthians só administrou o segundo tempo, não arriscou em nenhum momento. O Brasão não trabalhou em nenhum momento no segundo tempo. Soma mais 3 pontos, já classificado, com tranquilidade. Vai procurando o quê? A melhor campanha para poder decidir todos os jogos em Itaquera. Pode ser visto como favorito? E um efeito... Tem duas coisas. O Corinthians, Copa São Paulo, Campeonato Paulista. Copa São Paulo, o Corinthians também não joga nada, tá na final. É o Real Madrid da Copa São Paulo. É o Real Madrid. É o Real Madrid. O Campeonato Paulista, você vê que ficou 23 anos na fila para ganhar o Campeonato Paulista e é o que mais tem Campeonato Paulista. Sabe porque é 23 anos você não ganhar uma competição e você ter ela? Você tem mais mas ela 30 títulos, pô. É um negócio. O maior campeão. É um negócio incrível. E outra coisa, o efeito Neymar, né? Na história de Itaquera, a história que o Corinthians joga, hoje foi o maior público, meu pé. Sem ser seleção brasileira. Sim. Que tinha uma parte lá que foi construída para a Copa, né? Foi o maior público do Corinthians. E olha lá, olha que já veio o Flamengo, já teve Palmeiras, finais de estadual, né? Semifinais de Copa do Brasil lá dentro. E isso foi feito o Neymar. Hoje foi o maior público da arena do Corinthians, se ser a seleção. E olha quantos jogos já teve lá. Eu vou te devolver a palavra, Fábio, porque a gente está voltando para a rádio. Em 3 segundinhos a gente volta para a rádio. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Vamp, você estava falando que o efeito Neymar, lotou a arena. O pessoal estava lá em cima falando na redação que foi o maior público da arena, sem ser jogos da seleção brasileira. E olha que já teve lá outros grandes eventos, assim. O Corinthians jogou semifinal de Copa do Brasil. E transmissão. Jogou final de estadual. YouTube é meio de campeonato. Então, esse efeito para mim foi o Neymar. 9h35, é um horário tarde, né? Hoje, ainda bem que não choveu também, tem essa questão de chuva, você não consegue chegar. Um público maravilhoso. Então, esse efeito aí é feito o Neymar, né? Também tem o Neymar. Não só o Neymar, mas tem muito Neymar. Mas tem efeito. Claro, tem efeito Neymar contra Depay, né? Que foi muito falado. Se o Neymar não tá nesse jogo, não seria hoje o maior público. Entendeu? Você acha que mesmo com o Corinthians bem como tá, não seria esse público? Porque já teve tantos eventos maiores do que um jogo de Campeonato Paulista. Jogo normal. O Corinthians já líder de tudo. O primeiro clássico do Neymar na volta. E bota... Faz 12 anos que ele não jogava um clássico contra o Corinthians, né, cara? Sim, ele jogou pela seleção, claro, jogou até pela seleção olímpica, a seleção brasileira, a Copa do Mundo, na própria Neoquímica Arena. Veio o Neymar. Final de Campeonato Paulista lá na Arena Itaquera não deu esse público, que o Wagner Love faz gol contra o São Paulo. Flamengo, final de Copa sempre do Brasil. Não deu. Final é impressionante. Hoje foi o maior público da história da Arena Corinthians. Caraca! Corinthians ganhou a seleção porque tinha uma parte maior. Porque você tinha as arquibancadas atrás. Por exemplo, o Corinthians fez uma final de Copa do Brasil contra o Cruzeiro lá e não deu esse público. Exatamente, é verdade. Corinthians e Cruzeiro, final da Copa do Brasil. Embora naquele Cruzeiro, eu acho que tinha torcida do Cruzeiro. Acho. Então, melhor ainda, pra ter mais gente. Não. Qual? Corinthians e Cruzeiro? Teve, eu tava nesse jogo. Então, exatamente. Teve torcida do Cruzeiro. Aí você consegue votar. Porque aí tem outra torcida, a torcida rival não vai todo mundo. Quando é uma torcida única, lamentavelmente, é impressionante, cara. Já teve eventos maiores do que esse jogo de hoje. Então, o efeito Neymar
Fez É impressionante. Não, é isso que eu falo, né? Você vê, o efeito Neymar lota o estádio. Até por isso que eu falo, que às vezes a mídia exagera. Eu acho que hoje a notícia tinha que ser com o Neymar. Hoje o Neymar não foi nada demais. É, né? Exagera, pô. Ah, mandou beijo pra torcida, dribles, quase gol. Parece que ele... é o resumo do que... Não, mas parece que ele jogou pra caramba. Ele não jogou. Não. Mas aí é o que o Vamp diz. O público hoje foi gigante por quê? Aliás, desculpa, só uma coisa. Nota pro Neymar. Mas era coisa do Jair Ventura. Nota pro Neymar hoje 5. Gostei, Piperno. Eu daria 6. Eu daria 5,5. Vamp. Boleteiro. 4? Não, também tá um pouco... Não, mas 4 também já achei exagero. 4 até eu. Não, 4... 4, pô. Ah, não. Por que você deu 4? Porque ele não jogou porra nenhuma, foi isso? 4 pra ele. Se eu der 7 pro Depay e 7 pro Yuri Alberto, não pode se você ser. der 7... O Yuri Alberto foi eleito o melhor do jogo. Que nota você deu? 7. Aí você é um brincalhão também. O cara faz 2 gols num clássico, tu dá 7? 7, pô. Ah, não, 9. E o Yuri Alberto é 9. Daria 8, Pedro. 2 gols num clássico, pô. Daria 8, Pedro. E o primeiro gol foi difícil, hein? Do Yuri Alberto. Vai ter cabeçada. O Baço bobeou e tal, mas vai ter cabeçada. Porra, o Mbappé fez 3 gols na final da Copa do Mundo, os caras não deu 10. Mais um de Que Pedro. cabeçada, você tá maluco? Foi de canhota. Que cabeçada foi essa, Mauro Betti? O que é? O primeiro Mbappé- gol do Yuri Alberto que você falou que foi de cabeça. Não, foi o segundo. O quê? O primeiro foi de canhota, aquele que ele estica o pezinho. Falei que o Mbappé fez 3 gols na final da Copa do Mundo, não deram 10, então como é que com a polícia você vai dar 10? É, mas quem não deu 10 pro Mbappé também é um retardado, né, irmão? Seu Eu vou dar essa Pode lógica aí, ó. Porra! Agora, e esse time do Corinthians, o Piperno? Porque, ó, o Corinthians ano passado, eu dizia, tenho personalidade pra dizer. Falava, gente, esse time vai brigar pra não cair até o final. Aí contratou o Carrilho, contratou o Depay, e o time melhorou muito. E aí teve aquelas 9 vitórias seguidas, né? Bateu recorde no Brasileirão. Eu dizia que o Corinthians era o time café com leite. E aí tu se lascou. Ué, contratou Depay, Carrillo, Thales Magno, contratou um monte de gente. É outro time. É um timaço agora esse Corinthians? Pronto, é um timaço? É time pra disputar título brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, que eles classificam? Claro que é. Lógico que é. Veja, o Corinthians tem Depay, Yuri Alberto, Garro. Só esses 3 aí, pô. Sim, velho. O Hugo Souza tá agarrando muito. Tem uma sequência de volantes bom também no meio campo. Enfim, os volantes são muito bons. bem. Eu acho que o Carrillo, por exemplo, é assim, um jogador de meio campo diferente de todo mundo que o futebol brasileiro tem, porque não que ele seja melhor. Mas veja, é um jogador que já foi ponta. Ele não tá erra passe, acostumado joga bem. ocupar uma faixa de ataque. Então, ele foi recuando. Ele é um jogador que não erra passe, mas quando é preciso, ele consegue avançar, ocupar um espaço ofensivo. É diferente de jogadores que nasceram e vão morrer como meio... Você tá pegando agora o Martins jogando tipo Sim. um volante pelo lado direito, saindo muito, né? Ele sempre ficou na O cabeça da Vitão área. tá na sub-20, que tava bem, cara. Martins voltou a jogar É bem. opção mesmo, velho. Aí outro dia eu falei, que o Corinthians contra o Palmeiras apresentou, foi sólido na defesa. Um monte de gente chegando, você tá sério, como que esse time vai ser sólido na defesa? Eu falei, não é que a defesa é sempre sólida, mas contra o Palmeiras foi. Se organizou para defender bem. Mas o Palmeiras finalizou 19 vezes. Tá bom, o Palmeiras finalizou 19 vezes, umas 10 de fora da área, porque tá difícil entrar. O Corinthians com a menos desde... Exato. Posicionou o Ranieri ali na frente dos dois zagueiros, como sempre fez. O Ranieri é um bom a história do Corinthians com o Ralf, né? Pegou tudo. Ele é um bom volante de botou. contenção. Tá, não, acho que o time tá bom, o elenco também. E repito, o Ramon Dias, ele pode ter feito alguns trabalhos discutíveis e tal, mas ele é bom técnico, ele organizou esse time. Estavam querendo jogar o trabalho do Ramon, porque ele foi um lixo no Vasco e tal. Né? Ele não foi tão mal assim no Vasco. Mas ele não é um perna de pau, ele é um cara que conhece futebol. Aliás, foi o técnico que eliminou o Flamengo. Fala, fiel torcida. Que noite mágica tivemos nesta quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025, na nossa querida Neoquímica Arena. O Corinthians enfrentou o Santos no clássico alvinegro e saiu vitorioso com um convincente 2-1. E quem brilhou? Ele mesmo, Yuri Alberto, que anotou os 2 gols da partida. O jogo começou equilibrado, mas logo aos 17 minutos do primeiro tempo, Martínez fez um cruzamento perfeito da direita, encontrando Yuri Alberto no segundo pau para abrir o placar. A Fiel explodiu de alegria. Antes do intervalo, uma triangulação de encher os olhos. Garro lançou Memphis, que, com categoria, serviu Yuri Alberto para ampliar. Neymar, que retornou recentemente ao Peixe,
teve uma atuação apagada, e a Fiel, essa dá um show à parte, apoiando do início ao fim. E aí, o que acharam desse jogaço? Deixem nos comentários suas opiniões e não se esqueçam de se inscrever no canal para mais conteúdos sobre o nosso amado Corinthians. Vai, Corinthians!